E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula de tecido e anatomia humana e o assunto de hoje é tecido nervoso e sistema nervoso. Vem comigo! Galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre o tecido nervoso composto aí principalmente pela nossa célula nervosa, que é o neurônio, e já vamos aproveitar para conhecer como que está dividido e como que funciona o nosso sistema nervoso, que controla, comanda todas as atividades corporais do nosso organismo. Então vamos lá. Quais são as funções do sistema nervoso? O sistema nervoso ele tem três funções principais: sensitiva, integradora e motora. Ele tem como função perceber as inúmeras informações que chegam até ele precisa processar essas informações e a partir desse processamento ele vai enviar respostas ao nosso organismo. Ele vai enviar, por exemplo, respostas para que a nossa musculatura funcione, ele vai enviar respostas para que as nossas glândulas possam secretar substâncias, possam secretar hormônios e assim regular todas as funções do nosso organismo. Todas as células do nosso organismo trabalham porque elas são comandadas de certa forma pelo nosso sistema nervoso, formado pelo tecido nervoso. Então, como a gente viu, todo tecido tem a sua célula específica, né? Quais são as células específicas que atuam no tecido nervoso? A gente tem como a principal célula o neurônio, e a gente vai perceber que o nosso neurônio ele é formado de três partes principais. Uma parte que corresponde à projeção da membrana plasmática, que está conectada ao meio onde é o corpo celular, onde encontra-se o núcleo, né, com todo o material genético, onde estão localizadas as organelas como mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi. Então eu tenho uma parte que é a extensão celular, que eu chamo de dendrito, que está conectada a uma parte central, que eu chamo de corpo celular, e eu tenho uma espécie de cauda, que são também extensões da membrana plasmática, que eu vou chamar de axônio. Esse axônio, eu tenho o meio do axônio e a terminação do axônio, né? O axônio terminal. Tudo isso aqui é membrana plasmática, então eu tenho uma projeção da membrana plasmática que forma o axônio, assim como eu tenho uma projeção da membrana plasmática que forma o dendrito. E eu tenho uma dilatação onde encontram-se as organelas que eu chamo de corpo celular. É importante eu entender as partes de um neurônio para que eu possa, então, compreender como que é o funcionamento dele. O sistema nervoso, né, o tecido nervoso, ele tem como função comandar todas as atividades corporais por meio da transmissão de impulsos nervosos. Essa transmissão de impulsos nervosos, ela é eletroquímica, ou seja, há um momento no nosso neurônio em que realmente se cria um potencial de ação, ou seja, há uma dispolaridade da membrana plasmática gerando realmente uma corrente elétrica. E ao final desse processo, há uma transmissão de substâncias químicas chamada de neurotransmissores que vai acontecer por um processo químico. Então a gente diz que a transmissão de impulsos nervosos acontece de forma eletroquímica, por potencial de ação, onde eu gero uma corrente elétrica, e por transmissão de substâncias químicas na sinapse, né, onde eu tenho aí um processo químico. Beleza, tem só neurônio no nosso tecido nervoso? Não. Existem também células conhecidas como neuróglias ou micróglias ou ainda células da glia. O que são células da glia? São células que são destinadas à manutenção do neurônio. O neurônio é uma célula que tem baixíssimo poder de regeneração. É melhor a gente considerar mesmo que ele não se regenera. Tanto é que, por exemplo, a doença conhecida como mal de Alzheimer, que corresponde a uma degeneração dos neurônios, né? Ela é uma doença progressiva e que
há uma possibilidade, né, de cura para essa doença com as pesquisas que são realizadas com célula-tronco, ou seja, há essa promessa na medicina de que essa doença pode ser reparada a partir do momento em que haja aplicação de células-tronco e uma reprogramação dessa célula para que ela se torne neurônios. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a degeneração de um neurônio, eu não tenho a restauração desse neurônio. Por isso que ela é uma doença progressiva, né? Que esses neurônios, eles vão se degenerando, e a pessoa, ela inicia com um processo de perda de memória, mas ela vai perdendo funções motoras no organismo, até o momento que ela perde alguma função motora que é vital. Então, como eles têm esse baixíssimo ou nenhum poder de regeneração, é necessário a presença de células da glia, né? E entre essas células da glia, eu tenho astrócitos, eu tenho oligodendrócitos, conhecido como células de Schwann, que conseguem produzir uma espécie de estrutura lipídica que envolve o axônio, que eu vou chamar de bainhas de mielina. Alguns neurônios presentes no nosso tecido nervoso são chamados de neurônios mielínicos, e a gente tem aqueles neurônios que são amielínicos. O que é isso? Neurônios amielínicos são aqueles neurônios que não possuem bainha de mielina envolvendo seu axônio. Neurônios mielinizados ou mielínicos são aqueles que possuem essa bainha de mielina. Olha que interessante, essa bainha de mielina são camadas de lipídios. E lipídios são isolante elétrico, e o impulso nervoso ele acontece pela produção de uma corrente elétrica. E isso é interessante que um neurônio tenha, porque quando um neurônio possui bainhas de mielina, a transmissão de impulso elétrico, impulso nervoso, ela se torna muito mais rápida. Porque aonde tem bainha de mielina, não tem como passar o impulso elétrico, então ele se torna um impulso saltatório, ou seja, ao invés de ele percorrer toda a extensão celular, ele vai diminuir a distância dele, tornando esse processo de transmissão muito mais rápido, muito mais veloz, né? Então, essa é a grande função das bainhas de mielina, que são produzidas por uma célula da glia, que é uma célula que está aí ligada à manutenção dos neurônios. Então, os neurônios, as células da glia, elas formam o tecido nervoso, e esse tecido nervoso forma o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele possui divisões anatômicas, né, de estruturas que o compõem, e divisões fisiológicas, que estão ligadas à função que ele desempenha. Então vamos pensar um pouquinho sobre a divisão anatômica. Anatomicamente, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto de encéfalo, estrutura que fica dentro da caixa craniana, seguido da medula espinhal, que fica protegida pela coluna vertebral. O sistema nervoso central, ele processa as informações, ou seja, ele recebe as informações que vêm do organismo e ele processa e envia os comandos necessários. Quem faz isso, principalmente, é o encéfalo, que é composto de 3 partes principais: o cérebro, o cerebelo, que é uma espécie de cérebro menor que fica localizado na parte, posterior do cérebro, e o tronco encefálico, que é composto de mesencéfalo, ponte e bulbo. Se a gente for parar para observar, primeiro o cérebro. O cérebro, ele pode ser dividido em 2 partes. Uma parte que eu vou chamar de telencéfalo, que é a parte mais superficial, onde encontram-se os sulcos cerebrais. O telencéfalo também é conhecido como córtex cerebral, né? Nessa região aqui, eu tenho na sua camada mais superficial um acúmulo de neurônios que estão ali localizados os corpos celulares, ou seja, essa parte mais dilatada do neurônio, ela fica concentrada na parte mais superficial. E ela forma uma massa que a gente chama de massa cinzenta. Mais para o interior desse telencéfalo, eu vou encontrar a parte de axônio, principalmente mielinizado.
E o fato de eles serem mielinizados e possuírem muitas camadas lipídicas, ao olhar numa lâmina no microscópio, eu vou perceber que essa região é muito mais clara, né? Porque o lipídio, ele aparece, né, como estruturas branquinhas quando a gente vai fazer essa análise histológica. Então, a gente diz que tem uma parte de massa branca, né, mais internamente do cérebro. O nosso cérebro, ele é responsável pela nossa memória, pela nossa fala, pela cognição, né? Por interpretar as sensações, né, que a gente recebe do meio externo. Ele é dividido em lobos. Os lobos temporais, que ficam nas laterais, o lobo frontal, o parietal e o occipital. Cada lobo vai ser responsável por alguma função, por desempenhar alguma função. Por exemplo, a audição. A audição ela é reconhecida pelos lobos temporais. Enquanto que a visão, né, a projeção de imagens, a interpretação de imagens acontece pelo lobo occipital, né, que fica aqui bem na parte posterior do nosso cérebro. O cerebelo, ele é uma região que está muito ligada à coordenação motora, ao equilíbrio, enquanto que o tronco encefálico composto de mesencéfalo, ponte e bulbo é responsável por funções involuntárias no nosso organismo, como a nossa respiração, né, como os processos digestivos, né? E a gente tem ainda uma região interna do cérebro, né, chamada de diencéfalo, aqui que eu encontro a glândula hipófise, né, conectada ao hipotálamo. É aqui que a gente percebe as sensações de sede, a mudança e controle de temperatura corporal, né? É nessa região mais central do cérebro que a gente também consegue, né, perceber emoções, consegue ter essa sensibilidade. O nosso cérebro ele é dividido ainda em duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né, que são conectados por uma região chamada de corpo caloso. Então, esse é o nosso encéfalo. O nosso encéfalo, então, é formado de cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né? E cada uma dessas partes tem a sua complexidade e atua num ponto específico no nosso organismo, principalmente reconhecendo informações, processando e enviando comandos necessários para manter a homeostase, o equilíbrio e a funcionalidade do nosso organismo. Então, o bulbo é uma região que já está conectada com a medula espinhal, e a medula espinhal ela tem a função, né, de enviar comandos do encéfalo para as regiões periféricas do meu organismo. E aí vem o sistema nervoso periférico, formado de nervos, né, e gânglios. Nervos são aglomerados de axônio, enquanto que gânglios são aglomerados de corpos celulares. Ou seja, né, é a extensão desses neurônios ao longo do nosso organismo. Do nosso encéfalo partem 12 pares de nervos, que a gente chama de nervos cranianos, porque partem da região encefálica. Agora, da nossa medula espinhal, partem 31 pares de nervos espinhais, levando informação para todo o nosso organismo e também trazendo essas informações para o sistema nervoso central. Uma coisa bem interessante é que o sistema nervoso central ele é altamente sensível e por conta disso ele precisa ter estruturas protetivas. Quem protege esse sistema? Meninges, né? Então meninges são camadas que protegem o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. São 3 meninges. De fora para dentro, eu tenho a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Ainda existe, né, entre essas meninges e o sistema nervoso central, um líquido chamado de cefalorraquidiano ou um líquido chamado de líquor, né? Líquor cefalorraquidiano. Esse líquido, ele tem a função de lubrificar, de proteger contra atrito. Além do líquor das meninges, eles ainda são protegidos por estruturas ósseas. E agora, fisiologicamente, eu posso fazer a divisão entre sistema nervoso autônomo e somático. O sistema nervoso somático é aquele que está ligado às funções que são voluntárias do nosso organismo. Por exemplo, a realização de movimentos da musculatura estriada esquelética, que está conectada aos nossos ossos, que são movimentos voluntários, são comandados pelo sistema nervoso somático.
E eu tenho o sistema nervoso autônomo, tá? Que ele trabalha inconscientemente. Eu não preciso comandar nenhuma função, que ele tá ali dando conta do recado. E aí ele é dividido em simpático e parasimpático. Eles são antagônicos. O sistema nervoso simpático, ele é acionado muito mais em situações de estresse no nosso organismo, né? Em situações que o nosso organismo precisa estar em alerta. É ele, por exemplo, que causa a vasoconstrição, que eleva a pressão arterial, que aumenta a frequência cardíaca, que dilata as pupilas, enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele está muito mais ligado ao nosso sistema em repouso, né? Quando ele está num estado de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a transmissão de impulso nervoso. Como que acontece essa transmissão de impulso nervoso? Como que acontece esse potencial de ação e como que acontece essa sinapse? Então, uma coisa que é bem interessante você saber, que vamos retomar aqui, o nosso neurônio, ele é feito de 3 partes principais, o dendrito, o corpo celular e o axônio. O sentido do impulso nervoso é sempre dendrito recebe a informação, corpo celular processa essa informação e o axônio ele vai transmitir essa informação para outra célula. Que célula é essa, professora? Pode ser um outro neurônio. Se for um outro neurônio, o que vai estar conectado aqui? Dendritos, né? Então, axônio vai estar se comunicando a dendritos. Axônio transmitindo a informação, dendritos recebendo a informação. Pode ter uma célula muscular aqui, ou pode ter uma célula que compõe uma glândula, né? Que então esse neurônio está enviando uma informação para que essa glândula possa então, né, funcionar, realizar a função que ela tem que realizar. Então, beleza. Quando um neurônio ele recebe uma informação, ele é naquele momento estimulado. E quando ele recebe esse estímulo, quando ele está sendo estimulado, inicia-se o que a gente chama de potencial de ação. O que é um potencial de ação? A gente tem que pensar o seguinte, que toda célula no nosso organismo, ela tem uma diferença de voltagem entre o meio interno e o meio externo. Ou seja, há uma diferença de cargas elétricas. Os neurônios, eles possuem como diferença, a gente tem o meio extracelular, que é o meio que está fora da membrana plasmática, e a gente tem o meio intracelular, que é o meio que é dentro, né, da membrana plasmática. Um neurônio em repouso, antes de receber um estímulo, ele possui cargas positivas fora da célula e cargas negativas dentro da célula. Isso é uma diferença de voltagem, é uma célula que está polarizada. Por quê? Porque fora ela está com uma carga, né, que se sobressai, que é uma carga positiva, e dentro ela está com uma carga negativa. Então ela tem 2 meios com cargas opostas, então ela está polarizada nesse momento, por uma diferença de voltagem. O que acontece além, né, de ela estar com essa diferença de voltagens? Ela também tem uma diferença de concentração de íons de sódio e potássio. Mas olha só, os íons sódio e potássio, ambos são cátions, então eles possuem carga positiva. O que é interessante a gente pensar é que numa célula em repouso, num neurônio em repouso, eu tenho muito mais sódio fora e muito mais potássio dentro da célula, tá? Só que o que acontece? Eles possuem carga positiva. Tá? Mas por que o meio é negativo aqui dentro, professora? Se aqui tem bastante potássio, o potássio também é positivo. É porque a nossa célula possui outros íons, não possui só sódio e potássio. Só que o sódio e potássio, eles vão fazer parte desse processo de despolarização dessa célula e repolarização dessa célula, que vai gerar o impulso nervoso. Então, como eles vão participar desse processo, é neles que a gente vai se concentrar. Mas o fato é que o neurônio em repouso, ele encontra-se negativamente no meio interno dele, porque outros íons que ali existem faz com que esse meio intracelular seja negativo. A questão é a seguinte, quando o neurônio recebe um estímulo aqui nos dendritos, né, ele vai então ser excitado. Essa excitação vai fazer com que alguns canais de sódio se abram. Quando esses canais de sódio se abrem,
o que que acontece? O sódio que está fora da célula, ele começa a entrar. Ele começa a entrar. Quando ele entra e ele atinge uma voltagem que garante que ele atingiu uma limiar é do tipo assim, ó, teve uma mudança de carga elétrica na célula que atingiu determinada voltagem. E isso faz com que comece ali a gerar um potencial de ação, uma corrente elétrica mesmo, tá? Então, o que que acontece? Alguns sódios começam a entrar. Quando eles atingem essa limiar, outros canais de sódio que estão na membrana se abrem. E aí começa a entrar um monte de sódio dentro da célula. Ou seja, essa célula fica super permeável a sódio. Entra tanto sódio dentro da célula que de repente ela fica muito positiva internamente. Então ela passa a estar naquele momento despolarizada. Nesse momento que ela está despolarizada, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem e os potássios começam a sair para o meio externo. E aí começa a haver o que a gente chama de repolarização. Só que o que acontece? Essa repolarização, ela não volta a ter as quantidades que tinha antes de íons fora e dentro. Então, ao final da repolarização, pelo meio interno ficar muito negativo, depois pela saída de potássio, entra em ação uma proteína chamada de bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer? Ela vai restaurar as quantidades de íons de sódio e potássio para voltar ao estado de repouso da célula quando ela está polarizada. Nesse processo de despolarização e repolarização é o momento em que eu tenho o potencial de ação. No momento de despolarização, eu tenho um movimento de sódio acontecendo. No movimento de repolarização, eu tenho um movimento de potássio. E ao final, eu tenho a restauração por bomba de sódio e potássio. Esse processo de bomba de sódio e potássio acontece por transporte ativo com gasto de ATP, né? Então é um transporte entre membrana que gasta bastante energia, né? Por isso que é considerado um transporte ativo. O que é interessante? Ao final desse processo, a gente chega lá no finalzinho do axônio. O que vai acontecer lá no final do axônio? Esse potencial de ação, ele vai estimular que substâncias químicas presentes lá no terminal do axônio sejam enviadas a outra célula. Essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores e elas ficam em bolsinhas que a gente chama de vesícula. Ao receber o estímulo, esses neurotransmissores, eles saem da sua vesícula e eles atingem uma fenda sináptica. A fenda sináptica é o espaço que vai haver entre o finalzinho, a dilatação que tem no final do axônio com outra célula. A outra célula, ela vai ter proteínas específicas para cada neurotransmissor. Cada neurotransmissor enviado tem uma proteína na membrana plasmática da outra célula que vai se encaixar perfeitamente nele, como se fosse uma chave e uma fechadura, perfeitamente. E aí a célula vai receber a informação, né, que o sistema nervoso está encaminhando. Então, por isso que a gente diz que o impulso nervoso acontece por um processo né, que é pelo potencial de ação, químico pela sinapse. Além disso, para a gente finalizar o nosso assunto aqui sobre tecido nervoso e conhecendo um pouquinho sobre o sistema nervoso, como que funciona, é interessante a gente pensar que em algumas situações no nosso organismo acontecem por ato reflexo. O que é um ato reflexo? É uma situação que o nosso organismo precisa de uma resposta rápida do sistema nervoso central. O ato reflexo, ele sempre vai ser reconhecido e processado na medula espinhal. Por quê? Porque a medula espinhal, ela diminui o caminho que essa informação vai ter que percorrer. Então, ela vai ser recebida por um neurônio sensitivo, que vai estar já conectado a um neurônio motor e que vai mandar a resposta lá para a musculatura para que ela possa, né, efetuar a sua tarefa. Isso acontece, por exemplo, pelo reflexo patelar, né?
quando a patela presente no nosso joelho, ela sofre um impacto e a nossa perna consegue então, né, responder a esse estímulo, porque a nossa musculatura ela se contrai respondendo a esse estímulo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai colocar a mão numa panela quente e imediatamente a gente consegue retrair o nosso músculo, né, retirando a mão do local onde estava quente. Isso acontece por ato reflexo. Essa informação ela não chegou até o encéfalo, ela foi processada na medula espinhal e ela teve aí uma conexão direta entre um neurônio sensitivo que recebeu a informação com o neurônio motor que encaminhou a informação para uma célula muscular para que o músculo pudesse se contrair de forma rápida, em questões de segundo. Vamos dar uma relembrada em tudo isso no nosso Resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o sistema nervoso, esse sistema que comanda todas as funções do nosso corpo por meio da transmissão de impulsos nervosos. O sistema nervoso tem como tipos celulares os neurônios e a célula da glia. O neurônio é a principal célula, composto de 3 partes: dendritos, que recebem a informação, corpo celular, que faz o processamento, e o axônio, que transmite o impulso. O axônio, às vezes, ele é coberto por bainhas de mielina, que são camadas lipídicas que atuam como isolante elétrico, acelerando a velocidade do impulso nervoso. Essas bainhas são feitas por células de Schwann, que compõem um tipo de célula da glia que atuam aí na manutenção dos neurônios. O sistema nervoso anatomicamente é dividido em sistema nervoso central, encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. O encéfalo é composto de cérebro, cerebelo e tronco encefálico e é protegido por 3 meninges e um líquor. As meninges são dura mater, aracnoide e pia mater. O cérebro ele é dividido em lobos: lobo temporal, lobo parietal, occipital e temporal. O cérebro ele tem como função a cognição, memória, sensibilidade e sentidos. Abaixo do cérebro tem o cerebelo, um pequeno cérebro que atua na coordenação motora e equilíbrio. Abaixo do cérebro e cerebelo a gente tem o tronco encefálico, que conecta essas estruturas à medula espinhal. O tronco encefálico é composto de mesencéfalo, ponte, bulbo e controla a respiração e ritmo cardíaco. Fisiologicamente, o sistema nervoso é dividido em autônomo e somático. O autônomo ainda é subdividido em simpático e parasimpático, e o sistema nervoso somático ele controla os movimentos que são voluntários. Os impulsos nervosos são gerados a partir de um potencial de ação, que é um processo eletroquímico onde ocorre troca de cargas entre o meio extra e intracelular. Esse processo ocorre por transporte ativo, bomba de sódio e potássio, onde há gasto de energia. Ao final do potencial de ação, lá no terminal do axônio, ocorre as sinapses, que é o envio de neurotransmissores de uma célula para outra. Lembrando que ato reflexo é uma informação rápida processada na medula. Galera, não esquece de printar o nosso esquemão aí. Galera, por hoje é só! Ó, um beijo no coração e vamos realizar aquele caminhão de exercício lá para exercitar os nossos neurônios, ó. Beijo!